85% da informação que chega pro cérebro vem da visão. Não é que você vai lembrar de objetos, não. Você vai lembrar que aquele olhar é carinho, aquele é olhar de mãe, de cuidado. Você entendeu? Bem-vindos a mais um Café com Rimon. Estamos abrindo a terceira temporada 2025. E hoje o meu convidado, Dr. Luiz Cláudio Rocha Guiomon. Antes de apresentar ele e falar do meu convidado, eu quero apresentar aqui o nosso time de apoio, porque sem eles a gente não consegue gravar e ter essa qualidade. Primeiramente, o meu amigo Heron, da Marketing Field, que cuida da nossa imagem e do vídeo, e o Júnior, da Matrimonial, que cuida do som e de toda essa parafernália que está aqui na mesa. E eu que vos falo, Rimon, Grupo Mediata, o patrocínio desse podcast. E bem-vindos a mais um café. Dr. Guiomon, falei certo, Guiomon. Falou certo. Difícil, hein? Nome Acertou. francês. Francês. Comment allez-vous? Francês. Super bem. Eu falo um pouco de francês. Fala, que bom. Falo. É uma língua que eu estudei na época do colegial, e era uma língua obrigatória no Líbano. Eu fiz o meu colegial no Líbano, então era uma língua obrigatória. Então eu sei que Guiomon. É isso. Acertou, perfeito. G-U-I. Eu respondo Genki desu. Olha só que interessante, pessoal, a questão da língua. G-U-I-L-L-A-U. Tudo isso para a gente falar Guiomon. Tão interessante. É uma língua romântica. Então, né? E o francês é uma língua muito romântica. Muito boa. É uma língua de salão que eles costumam falar. Os franceses falam, não, nossa língua é língua de salão. Meu avô é francês, né? Era francês, faleceu. Meu avô era francês. Então, Nascido lá? Nascido lá. Mas ele abdicou da cidadania, não falava francês. Os meus primos, outros, os irmãos dos meus avós, do meu avô, eles todos têm cidadania francesa, falam francês. Que bacana. Só nesse ramo ali que ele falou, não, aqui vocês vão ficar aqui. E você tem parentes, primos, assim? Deve ser primo de terceiro grau, do segundo grau. Que legal, muito bom. O Dr. Guiomon, ele é médico oftalmo e está à frente da Guiomon SM Oftalmologia e da Vision Way Américas. Se me permite, vamos lá. Como que você se apresentaria? Quem é o Dr. Luiz Guiomon? Mas isso daí é filosófico. Filosófico. Né? Filosófico. Eu me considero um ser humano que ama outros seres humanos e, através da ciência, eu quero entender o que a gente faz aqui na vida. Bonito. E eu acho que a oftalmologia foi o que me trouxe mais conhecimento para a gente entender como a gente enxerga esse mundo, por que a gente enxerga esse mundo e como a gente vai passar por aqui. Então, acho que a medicina e a oftalmologia, para mim, caíram como um suporte para eu me entender como pessoa, entender as pessoas e saber passar essa transição, que eu acho que a vida é uma passagem, que a gente consiga viver bem entre as pessoas. Então, eu sou um pouco isso daí. Então... Um pouco não, muito. Sim. Tem pessoa, dando assim um complemento para essa sua fala, que eu achei muito bonita. Tem pessoas que passam na nossa vida aqui, ou na vida, passam na vida, a vida deles, ou passam na nossa vida, e a gente percebe que eles não têm um propósito. Isso. E eu vejo que você já achou seu propósito. Isso é gostoso. Não é? É bom. E você está conseguindo, através da medicina, realizar o seu propósito. Isso é muito legal, muito bacana. E o irmão falou uma coisa que eu coloco também no meu coração, que é assim,
se eu vou passar pela vida de uma pessoa, de qualquer forma, Sim. que eu consiga fazer o bem na vida dessa pessoa para que ela veja o mundo de outra forma, uma forma melhor. Porque eu acho que isso daí eu aprendi também no Japão. Que eles falam, tem uma frase japonesa que é Ichigo Ichie, que é um encontro único. Então você tem que, se você tem um encontro único, tenta mudar positivamente para você aprender e ensinar. Então as pessoas, se tem esse... E o Japão é milenar nesse aspecto, é muito interessante para você absorver a cultura, né? Para você ser uma pessoa melhor e também poder ajudar uma outra pessoa. Então, se todo mundo faz um pouquinho disso, a gente muda muito. Aprendi isso no Japão. Sim, se você consegue passar algo para essa pessoa, nesse contato, mais ou menos nessa linha, né? Isso. Se você tem um contato com uma pessoa e você consegue passar algo, ensiná-la um gesto, uma fala ou uma ideia, você já está fazendo uma diferença na vida da pessoa, não é isso? Mais ou menos por aí, não é? Aprender e ensinar. A gente tem que estar aberto para aprender e a gente tem que ser humilde para ensinar também. Para ensinar. Então, se a gente tem esse espírito, a gente vive melhor. Na verdade é isso, a gente vive melhor. E eu, como oftalmologista, eu fico feliz, juntamente com o meu paciente, quando eu vejo o paciente vendo de novo, podendo fazer as coisas que não estavam fazendo, a família ficar feliz, ele poder ter a sua liberdade de novo, de dirigir, de andar, de viver. Então isso daí é uma coisa muito forte para mim, de achar esse propósito que você está falando. Isso vem da sua educação ou você puxou seu pai, sua mãe, alguém da família? Eu acho que o exemplo veio de casa, papai é muito assim, Sim. né? Minha mãe também, mas nunca foi nada imposto, eu sempre fui, acho que, vendo natural, e absorvendo naturalmente isso. Sim, legal isso. Bem legal. Então eu sou feliz no que eu faço, isso daí que é gostoso. Nota pela sua fala, né? Dá para ver pela sua fala. E dá para ver pelos testemunhos que as pessoas colocam nas suas redes sociais, nos testemunhos depois de atendimento seu. Você, inclusive, fala muito da liberdade visual, né? O que seria a liberdade visual? Eu vou até brincar um pouco agora, que eu fiz 51 anos esse ano. E a partir dos 51, a gente tem várias estratégias para poder dar liberdade visual. Eu falo que eu ainda estou preso. Estou em busca da minha liberdade, porque o que mais, também falando em rede social, as pessoas colocam lá, mas doutor, você opera, mas por que usar óculos? Né? É uma dúvida que o pessoal tem. Uma dúvida, eu acho até uma dúvida certa, né? E é porque eu não tenho indicação para fazer a cirurgia. Não tinha indicação para fazer a cirurgia. Sempre quis. Eu acho que um dos estudos... Eu fui na área da oftalmologia, mais para essa área da cirurgia refrativa e liberdade visual, justamente porque eu sempre quis entender como é que a gente tira o óculos para ter essa liberdade. E, efetivamente, eu nunca pude fazer a cirurgia de laser, né, que a gente fala, que tira o óculos, porque eu falo que a minha córnea é muito fina. Então, o laser não consegue ir lá e fazer ela ficar grossa. O míope tem a córnea muito grossa, então o laser vai lá e faz 4, 3, 2, 1, 0 e deixa ele sem óculos. Torna ela mais... Você faz esse polimento, né? E deixa a pessoa livre do óculos. Só que depois dos 40, todo mundo fica com o braço curto. Né? Vai ter naquele... Deixa eu ver, quem é míope e quem não é, começa a usar o óculos de leitura, né? E há um pouco tempo desenvolveram uma lente intraocular que você tira a catarata que está surgindo, por isso que é depois dos 50, então você faz uma catarata antecipada e coloca uma lente hoje que ele é para perto, médio e longe, que são as lentes trifocais, ou a de foco estendido, que é médio e longe. Então é essa opção que eu estou querendo para ter a minha liberdade também. Então esse é que eu falo da liberdade visual, quem tem menos de 40, poder se livrar da dependência do óculos, porque eu sei... Vivo na pele o que é depender do óculos. Porque se o meu óculos cair agora, eu volto para casa porque eu sei o caminho. Mas se eu tivesse que ir para casa do Júnior, eu não ia saber ir sem alguém me falar. Eu não consigo ver sem óculos. Então eu agradeço o óculos
Entendi a oftalmologia por causa do óculos, que desde criancinha eu uso óculos desde os 4 anos de idade. Então eu pegava e fazia assim, ó, ué, por que eu consigo ver a luz? Por que aqui é esticado, aqui é redondo? Então desde sempre eu fui entendendo ótica, naturalmente. Quando eu aprendi física, a ótica na física, os números encaixavam no raciocínio que eu já tinha. Então era legal. Então assim, sempre gostei muito dessa parte de oftalmo. E liberdade visual é isso, sempre foi uma busca minha de o que a gente pode fazer para não precisar usar o óculos. Paralelamente, a gente ter saúde ocular, porque primeiro a gente tem que ter saúde, que também casa com o que eu estou falando. Eu não tinha indicação. Ter indicação também é você, ó, valoriza o seu olho do jeito que ele está, porque não tem como a gente mexer. Mas quando tem indicação, eu sou o primeiro a falar, larga essa lente de contato e vamos fazer um laser. Ou não precisa mais usar esse óculos, o seu grau e você tem um olho saudável que você pode usufruir da tecnologia que existe hoje. Esse é o conceito da liberdade visual. Bacana. A Vision Way Américas, ela é uma empresa ou é um projeto? É uma empresa, eu sou o CEO dessa empresa lá em Orlando e isso daí foi evoluindo para pacientes que vinham de outros países para vir fazer as cirurgias aqui no Brasil. O Brasil é considerado hoje uma referência na parte de cirurgia, de catarata, LASIK, né? Que é o laser. Sim, assim. De cirurgia, da liberdade visual, aqui a gente tem colegas oftalmologistas que foram desenvolvendo esses procedimentos, melhorando as lentes, os diagnósticos, para a gente poder fazer essa cirurgia de catarata antecipada e colocar essa lente intraocular para te dar a liberdade visual, que é a cirurgia facorefrativa. Está virando quase já uma subespecialidade da oftalmologia você trabalhar em cima disso, porque é uma área à parte que você tem que ter um estudo também sobre a melhor lente para você, como calcular o seu grau só com os aparelhos, porque você precisa saber o tamanho do olho, a espessura da córnea, se tem alguma curvatura ou não, diferente do astigmatismo, a toricidade, todas essas partes técnicas, né? E está virando, já é uma subespecialidade na área da oftalmologia. Então o Brasil foi um dos pioneiros para trazer isso daqui para a medicina mundial. Falando nisso, eu vou te explicar por que o Vision Way Américas existe. Porque a gente não, nos Estados Unidos, os imigrantes que moram lá, eles preferem vir fazer as cirurgias no Brasil. E eu vi isso na parte da oftalmologia. Então eu consegui o local lá que faz os exames pré-operatórios para eu ver se a saúde do olho tá bom. Porque senão ele perde, né? Chega aqui e eu falo, ó, você usa o óculos, mas seu olho não dá para fazer a cirurgia. Então eu consigo fazer esses exames lá. Então o paciente já vem, faz o exame da cirurgia, opera e volta. E daí eu consigo ver o pós-operatório lá também. Então foi nisso que começou o Vision Way Américas. Daí um amigo meu falou assim, pô Luiz, mas se você faz o exame lá, você não pode fazer para mim também? E aí eu comecei a ampliar e eu percebi que eu tinha um nicho para trabalhar, para ser um hub médico. Então o Vision Way Américas agora traz outros médicos de outras especialidades que são filiados ao Vision Way Américas e a gente divulga esses médicos lá através do Instagram deles, de eventos, de podcasts. Tem várias especialidades, então? Várias especialidades. Agora a gente já está com cirurgião plástico, otorrino, vascular, cirurgião geral, cardiologista. Então a gente tem uma gama de médicos. Daí também encaixa no que a gente estava falando, porque o médico brasileiro ele é muito bem preparado. Se ele estuda numa boa escola, se ele faz uma especialização, tem a residência, tem um RQE, está dentro de um padrão bom para o ótimo aqui no Brasil, e você consegue operar nos melhores hospitais, com as melhores técnicas, não tem para ninguém. A gente é muito bom. Então isso daí que o brasileiro que mora lá busca, porque lá ele tem duas coisas que eu falo do Vision Way. Lá ele tem o poder aquisitivo e aqui ele consegue usar tudo de melhor que existe. Os melhores médicos, profissional. Os melhores hospitais. Interessante então, essa sua eu falo ideia. que é o melhor dos dois países. E é mais barato.
Ainda tem isso. Então Na ele prefere- conversão do dólar fica mais barato, mais do barato. que lá. É mais barato dele pagar a passagem, visitar a família, matar a saudade e já resolver o problema dele. É verdade. Então eu montei essa empresa lá para fazer esse hub de negócios médicos, que chama o turismo médico. Uma bela sacada. É. Você virou empreendedor. Empreendedor lá Que nos Estados bacana. Unidos. Que para o médico é muito difícil, porque ele não tem tempo, né? Não a tem maioria dos tempo, médicos não tem. Isso, não tem tempo, não tem tempo. Aliás, sua E eu característica, fui- você não para, né? Você E eu é fui muito... percebendo que... Mas foi natural também. Foi uma sacada que... Eu acho que... quando eu fui secretário de saúde, né? Vamos engatar Eu na come- Secretaria de vamos, Saúde? já Mas falo, eu queria falar antes da Marinha. mas eu aprendi a fazer um pouco mais Um de pouco de gestão, cada. saber as outras especialidades, como é que você une tudo em prol da população. Vamos que falar tava da ali. Marinha, que eu achei uma foto na internet muito interessante. Ah, é? Qual? Fuçem lá, pessoal, fuçem. Tem uma foto do doutor com a turma lá da Marinha e atrás a embarcação. Muito legal essa foto. Legal, que bom. Legal. Eu acho que você até esqueceu dessa foto, mas se nem você vi, buscar depois eu ela no vejo. Google, Eu vou ver. você vai achar. Bom, Marinha foi uma época maravilhosa. foi a né? época de estudos, né? A hora que você Estudos, terminou a... Foi o final da faculdade, foi a última turma que a Marinha abriu para você, qualquer faculdade do Brasil, o aluno podia prestar a prova da Marinha e terminar o internato. O que é o internato? Tem gente que não entende o que é internato e o que é residência. Internato são os últimos 2 anos daqueles 6 anos que o médico tem que se formar. Os últimos 2 são na prática das especialidades, dos ambulatórios. Então vai passar na clínica médica, na pediatria, na obstetrícia, na cirurgia e nas especialidades. E o Hospital da Marinha, lá no Rio de Janeiro, o Hospital Naval Marcílio Dias, é um hospital top, gigantesco, é a referência no Brasil. Tem todas as especialidades médicas, tem até medicina nuclear, porque tem navio, tem um monte de coisa. E abriu a vaga, foi a última turma, eu não sabia que depois não ia ter mais. Então eu tive a oportunidade de fazer esses meus 2 últimos anos da faculdade, morando no hospital e vivenciando o hospital durante quase 2 anos completos. Que experiência bacana, hein? Então eu passava de manhã, eu ia fazer toda a parte de trabalho, à tarde tinha cirurgias e depois à noite eu ia dormir. Mas eu estava no hospital, então como eu fazia amizade lá, tinha algum caso diferente, eles ligavam lá no camarote, que chamava camarote também. Ligava lá para mim e falava, Luiz, quer descer para ver um negócio diferente? Eu descia. Então foi muito produtivo. Você vivenciou intensamente os últimos 2 anos. Vivenciei intensamente. E daí eu percebi o quanto era interessante você também poder ser oficial da Marinha na área da saúde. Foi depois Você disso fez que eu carreira militar? continuei. Entrei como oficial e fiquei... Daí eu fiquei como oficial, embarcado, tudo direitinho. Isso foi bem produtivo. Nessa época até, o meu primeiro artigo publicado assim foi no Arquivo Brasileiro de Medicina Naval. Foi feito na época do internato. Então eu só tenho a agradecer. Eu tenho até um artigo publicado em revista indexada porque estava na Marinha. Que bacana. Nessa época ainda a oftalmologia já me pegava, mas eu ainda era também um apaixonado pela neurocirurgia. Sei. Porque eu tive neurocirurgia e neurologia antes da oftalmo. Então eu já me apaixonei por como a gente enxerga. Sei. Porque o olho é a especialização, uma extensão especializada do cérebro, né? Então quando a luz entra, o olho capta essa luz, foca essa luz, transforma essa luz de energia luminosa, que a gente fala, eletromagnética, em elétrica. Transformou essa transdução que fala, né? Mudou, os receptores pegam isso, transformam, uma célula especializada, né? Transforma a luz em impulso elétrico. E daí isso caminha pelo cérebro e forma lá no lobo occipital, lá atrás. Essa parte... Então eu sempre fui apaixonado por isso. E agora eu fiquei curioso por isso. E eu sempre... Nunca parei para pensar sobre essa questão da visão. A visão. Você está enxergando.
essa informação ou essa imagem, não sei se é isso que pode se falar, ela chega para você e ela vai para o seu cérebro. Esse processamento, então, é a transformação da luz em eletricidade. Isso, a energia eletromagnética, quando ela bate na retina, ela muda, tem um receptor lá na retina, e esse receptor são fotorreceptores, eles transformam a energia eletromagnética em energia elétrica. E daí vai um impulso nervoso para o cérebro. Agora, por que eu gosto da astronomia? Porque você pode olhar para uma estrela, ver uma estrela, vamos pensar mais, né? Ver uma estrela que talvez já tenha até morrido, porque a gente vê o passado nessa luz. Sim. Essa luz saiu dessa estrela há 100 milhões de anos, ou vamos supor assim, há 10 anos-luz. Sim. Então, há 10 anos-luz atrás, essa luz saiu daquela estrela e você está vendo aquilo naquele instante. Mas ela já... Aquela luz saiu há 10 anos-luz atrás. Está chegando na sua retina e você está captando e está entendendo. Então, eu acho que até tem um pouco de Deus nisso daí, né? Para você conseguir ver o mundo como ele é e o universo onde a gente vive. Então, para mim, eu fico apaixonado. Eu sou um apaixonado pela oftalmologia, pela ciência, pela astronomia, por causa disso. Doutor, você teve uma passagem pela Secretaria de Saúde. Você, Suzano Ferraz, você ficou mais tempo em Suzano. Na gestão do nosso prefeito Rodrigo Axuxi, né? Primeira gestão toda. Primeira gestão toda. Você completou os 4 anos. Isso. Então, eu imagino uma pessoa que está no mercado privado, né? Você é empresário, médico, empreendedor e vai para a gestão pública. Eu tenho alguns amigos gestores públicos, eles falam, mas a dinâmica da gestão pública ela é mais... não é mais devagar, ela tem algumas etapas burocráticas exatamente para serem cumpridas. E aí os projetos acabam demorando um pouco mais para se realizar, não é isso? É isso. Não vai na velocidade do setor privado. Não, mas eu aprendi isso na Marinha também. Isso é uma coisa legal. Meu comandante falava assim, a gente vai fazer a mudança hoje aqui para o próximo comando usufruir. Olha só que interessante. Entendeu? Então, assim, a gente estava colhendo o que o comandante anterior plantou. Então, eu aprendi um pouco esse pensamento da Marinha. Você acredita que isso é preposital ou é uma coincidência ou aumento de burocracia? Não, eu acho que é funcional. Funcional. É funcional, porque como o Estado brasileiro hoje monta a sua parte burocrática, para evitar a corrupção, desvio, todas essas coisas, ele tem que ser um pouco mais engessado mesmo. Sim. E não pode engessar demais e também não pode... Então, acho que se você sabe como funciona, e daí eu acho que a grande diferença é você ter uma programação a médio prazo, que eu acho que qualquer cidade que tem uma programação a curto, médio e longo prazo, ela vai evoluindo. O que não pode acontecer é você muda uma coisa, vem uma outra gestão, faz ao contrário, e daí você só fica nesse patinar, né? Então, como a saúde, na minha visão, tinha que ser uma coisa assim de Estado, né? A gente, se tiver esse olhar, anda, né? Então, eu aprendi, mas eu estou saindo, né? Estou afastado, tudo. Pedi afastamento, eu sou funcionário da prefeitura também. Uhum. Quando eu saí da Marinha, eu prestei um concurso público para São Paulo, vim para São Paulo. Daí de São Paulo, eu passei aqui na prefeitura de Suzano e sempre trabalhei nos postos de saúde. Ah, interessante. Então de manhã eu trabalhava no posto, tinha um consultório à tarde. Eu conseguia fazer isso daí. Você conhecia então a dinâmica de como era um atendimento público. Mas eu conhecia como se fosse o consumidor interno, né? Sim. Não o externo. Então eu via se o consumidor interno são os funcionários, o externo é a população que usa. E eu sempre gostei de pensar, acho que até pelo motivo da Marinha, de não, vamos melhorar assim, vamos fazer isso. Então fui mais ativo nessa participação minha da área pública. E acho que E cheguei lá, né? Fui ser o secretário de saúde.
Então eu aprendi muito dos dois lados. Isso me ajudava muito, porque eu tinha acesso fácil aos funcionários. Eu falava, o que está acontecendo? O que precisa? Mas lembra que a gente já conversou disso? Vamos mudar desse jeito para melhorar? Você entendeu? Então eu consegui fazer essa gestão e eu aprendi muito também, porque eu saí do mundo, por exemplo, de uma unidade básica de saúde e fui para o mundo de uma secretaria. Então eu comecei a aprender mais a visão dos outros profissionais envolvidos além da consulta. Então o farmacêutico, o dentista, o psicólogo, a saúde mental como um todo, né? Então assim, as especialidades, a regulação da vaga. Então tudo isso existe. Eu até brinco que eu falo que se você pegar a cartilha do SUS e seguir direitinho, a saúde anda. Você entendeu? Então assim, você tem que saber fazer ali o engraxamento das engrenagens ali para aquilo funcionar de uma forma mais eficiente. Então, a minha passagem eu aprendi muito nisso daí. E que me ajudou muito agora, porque agora eu participo de mastermind com outros médicos, empresários, abri a empresa lá nos Estados Unidos, tudo. E eu sempre aprendi agora também, um tempo atrás, com um colega meu, o Dr. Flávio, que é um vascular lá do Rio de Janeiro. Então ele fala o seguinte, você tem que fazer 4 perguntas. Então sempre aprendi, né, os porquês, né? O porquê, por que não eu e o porquê não agora. Que interessante. Então, se você para e pensa nisso daí, você começa a falar, vamos resolver esse negócio então. Então eu comecei aprendendo a conversar com os outros setores, que não é fácil também, e dentro da política também tem o certo, tem o que você consegue fazer, tem o que é a missão da prefeitura naquele momento. E eu tive vários desafios nessa minha passagem. Eu até brinco, não vamos falar dos desafios, porque também a gente está falando de outras coisas, né? Mas eu falei. Mas a gente pode citar, né? Você teve 2 grandes desafios na gestão. Quando a gente chegou, a reestruturação de um pronto-socorro, dentro da normalidade, me dava até tesão de fazer as coisas, de correr atrás. Mas teve a epidemia da febre amarela, lembra? Matando os macaquinhos na rua, vacina para tudo quanto é lugar. Vinha gente de São Paulo, roubava o posto de saúde. Roubava as vacinas do posto, chegava de manhã para fazer as vacinas, tava briga. Depois teve a história do Raul Brasil, que foi devastador, assim. Sim. E teve a pandemia, né? Toda a parte da pandemia. A sua gestão começou em 2018 e foi até 2022. Isso, foi aquela acho que ganhou 17, ao início de 22 já saiu, 18, 19, 20 e 21. Sim. E a pandemia a gente não sabia, então era uma coisa que a gente não tinha uma noção. E quando eu comecei a ver, por exemplo, os noticiários da Itália, aqueles prontos-socorros lotados, UTI lotada, tudo, batia um desespero. Vamos sentar aqui. O Rodrigo foi excepcionalmente profissional nessa hora. Então, aí eu até posso deixar meu relato. Que ele fez um gabinete de crise, falou, vamos resolver tudo aqui e tracionou. Legal. Se não fosse assim, a gente não tinha conseguido segurar do jeito que a gente conseguiu segurar. Mesmo com todas as dificuldades de você não saber com que você está lidando, né? Então isso foi bom. Então eu aprendi muito com essas passagens. São desafios grandes, na verdade, que com certeza deixaram um ensinamento muito positivo. Isso. Muito legal. Muito legal. E a questão da arte marcial aí, que eu também fui buscar e achei umas fotos bem interessantes. É o Kendo. É o Kendo. Né? Aqui, Suzana, é uma arte marcial japonesa? Japonesa, que veio do samurai e da filosofia do Bushido, que tem a ver com caráter, retidão de caráter, né? O Rodrigo também fez Kendo. Sim. E é ali que a gente tem essa amizade da adolescência. Foi dessa época. Foi dessa época. Eu vi o meu vizinho indo pro Kendo com uma armadura assim, e eu ficava assim, não, o que é isso? Que legal. O que é isso? Uma espada de bambu? Deixa eu ver o que é. E ele
brincava comigo, tudo e tal, fiquei interessado, fui com ele num Mas treino. a arte marcial do Japão é espada real. Não, é a de bambu também. É também É, a bambu? luta é com bambu. Você aprende a manusear a espada de verdade. Tem os katas, tudo para você fazer. Mas, para você acertar o adversário, tem que ter... Mas eu digo assim, é uma arte marcial japonesa. Do samurai. Toda arte marcial, ela tem um objetivo de se defender, né? Se defender e se aprimorar. Depois... Porque eu acho que o principal é você ganhar de você mesmo. Acho que toda arte marcial ela vai tentar te explicar isso. Você não responder... É o autoconhecimento? O autoconhecimento. Você ganha uma luta, às vezes, não respondendo uma besteira. É um esporte? Não, é considerado um esporte filosófico. Olha que interessante. Legal, artes né? marciais, tipo karatê, judô, taekwondo, sim. kendo. Mas o kendo não é esporte, então. Lá é considerado esse esporte filosófico. Por isso que nas escolas é obrigatório você ter kendo ou judô. Olha que... E por isso, por ser tão filosófico no Japão, que ele não entra na Olimpíada, mesmo já sendo convidado. Entendeu? Porque eles acham que você pode perder um pouco da filosofia enaltecendo muito o esporte. Entendeu? Então, eles têm esse cuidado com o Kendo. E eu concordo também. Mesmo já tendo participado, o Brasil foi campeão pan-americano da primeira Olimpíada que participou. Sim. Que foi a Olimpíada o Pan-Americano Olímpico do México. O Brasil foi campeão. Tive a oportunidade de estar com o pessoal. Tem uma das únicas medalhas olímpicas do Kendo. Então isso é legal também. Também me abriu muita porta. Só para ter uma ideia, o Kendo de Orlando já me chamou para treinar lá, para treinar lá no Kendo de Orlando, porque sabe que eu tô indo lá sempre. Não tem idade, legal, você né? pode praticar até... O professor, um dos fundadores do Kendo do Brasil era aqui de Suzano, que foi meu professor, foi o Sensei Oura, Yoshisuke Oura. Ele um dos fundadores do Kendo no Brasil. Então, aqui Suzano é uma referência mundial assim do Kendo. Legal, com certeza, né? Conhecida no Japão, né? Eles conhecem Suzano por divulgar esse esporte também aqui, né? Isso, bem legal essa. Então eu pude aproveitar tudo que essa cultura tinha a oferecer aqui em Suzano e aprendi lá. Eu fui com 13 anos a primeira vez, que nessa época eu tinha sido campeão paulista e campeão brasileiro. Ia ter esse campeonato mundial infantil. Então teve uma seletiva da federação, eu ganhei a seletiva também e fui o escolhido para ir. E no ano seguinte também. E daí eu me apaixonei pelo Japão. Eu lembro que você morou pesado, lá? Você tinha que fazer os treinamentos lá, era de manhã, de tarde, de noite, treino, se chama Gachuco, que é um treinamento intensivo. Eu tomava banho à noite chorando, eu falei, ai meu Deus, que legal. De tão forte que é, bem legal. Até hoje eu lembro disso, com carinho. E daí com 17 anos eu fui pelo Rotary Club. Daí eu fiquei lá, fiquei em 4 famílias diferentes, estudava, fiz o meu colegial lá, aprendi a falar japonês, escrever. E foi sensacional também. Daí bateu o martelo, assim, tipo que um país que eu sou apaixonado, uma cultura que eu sou apaixonado também. Bem legal. Uma característica do povo japonês, na sua opinião e pela convivência que você teve lá, qual é a característica mais marcante do povo japonês? Eu acho que é o senso de comunidade. Civilidade, porque assim, eu lembro que eu cheguei aqui depois e falava para minha mãe, eu não entendo porque é o mesmo ônibus, são as mesmas pessoas sentadinhas e é o mesmo cara dirigindo. Por que aqui não vai do jeito que vai lá? Você entendeu? Então era o senso de comunidade. O motorista, ele tinha um microfonezinho que falava, vou virar à direita, vou virar à esquerda, vou brecar. Nossa! Para ninguém ser pego de surpresa, chegamos na estação tal. Então eu percebia que no detalhe fazia uma diferença brutal e tinha comunidade. Daí uma das coisas que eu acho muito interessante do Japão é o seguinte:
Se você tem alguma coisa a oferecer de bom, você oferece. Porque todo mundo fazendo isso, você vai receber mais do que você está dando. Então eles funcionam nesse pensamento e funciona muito bem, né? Isso vem de uma filosofia de vida. De vida. Acho que por isso que o Kendo também tá muito incutido nisso daí. E você não pode perder a filosofia que tem no Kendo. Eles são muito atentos a isso, para que não vire um esporte. Não é quem ganha que é o melhor. Né? Não é competição. A competição é com você mesmo. Uma pergunta desafiadora agora. Tem que ter um pouco de pimenta, né? Tempero. Vamos ver se eu sei. Inteligência artificial aplicada na medicina. Já estamos vendo isso? Porque eu assisti várias entrevistas, documentário de pessoas que falam que o maior impacto da inteligência artificial vai ser na medicina, na área médica. Concorda ou não? Eu concordo. Que sentido? Eu vislumbro isso para o futuro. Que sentido que esse impacto vai ter? Mais do que, por exemplo, no nosso dia a dia, trabalho aqui, né, nas empresas e tal, porque falam que vai tirar um monte de emprego e tal. Eu não vejo assim. Eu vejo que nem a internet. Ela trouxe evolução, ela não trouxe desemprego. É um ajuste depois. Não, eu a inteligência acho que deve ter... Nós devemos ter realmente um ajuste. Que você tem que saber usar ela para melhorar a produtividade e qualidade de vida, eu acredito. Sim. Então, eu acho que ela não vai ser uma coisa que a gente vai pensar no varejo, você entendeu? Não é assim que a inteligência artificial vai tirar todos os hipertensos do mundo um dia, assim. Sim. Mas ele vai tratar melhor você. Você entendeu? Então ele vai saber ajudar o médico a entender como o mundo de hoje, com tanta informação, porque nenhum médico hoje tem toda a informação que a saúde pode oferecer. Sim. Tem a gente está aqui, já tem publicação nova, já tem evento novo. E não dá para acompanhar tudo, né? E não dá, é humanamente impossível acompanhar tudo. Tira esse humanamente impossível e coloca uma inteligência artificial ali para te ajudar. Ela vai servir como referência. Ela vai servir como referência e como um guia para você. Que legal. Então você vai ser muito mais assertivo, você entendeu, no que você está fazendo. Aí que eu acho que ela entra. Igual a robótica. A robótica trocou a cirurgia? Não. Está lá o cirurgião junto com a inteligência artificial que vai falar que aquela cirurgia naquele momento é melhor. Tomou aquele remédio que já inventaram para isso? Que remédio? Sim. Daí já vai entrar ali para fazer o melhoramento desse tipo de... A gente estava até falando aqui antes de células-tronco, né? Então, às vezes a inteligência artificial, ele vai abrir o olho do pesquisador para falar, olha, por aqui está indo melhor. Sim. Entendeu? Então a gente chega num resultado mais rápido. Mas o acompanhamento biopsicossocial do médico vai ser mais valorizado no futuro. Porque daí esse profissional com a tecnologia em mãos, ele vai ser mais assertivo e ele vai trazer o paciente, porque a gente às vezes não acerta tudo e não consegue tudo. Então a gente tem que ter essa compaixão com o paciente. Isso eu acho que a gente vai ficar mais humano no futuro. Sim. Você entendeu? O que a gente perde hoje, porque tem que atender muita gente, porque o convênio é de 15 em 15 minutos, tem toda essa história, isso daí a inteligência artificial pode melhorar e o médico pode voltar a ter aquele contato biopsicossocial, que eu acho que é o que diferencia a gente. O que diferencia é o atendimento do médico. Verdade. Fui bem? Foi excelente. Que bom. Tá dentro da expectativa. Não consegui assim deixar você embaraçado. Tá vendo? Você saiu muito bem. Me animo para outra. Tá bom. Vou me animar. Mas essa é uma curiosidade minha. Os ciclos da visão de uma pessoa. Normal. Desde quando o recém-nascido, e aí a gente vai avançando. Porque eu já queria engatar depois numa outra pergunta, mas você vai entender por que eu fiz essa.
Existem os ciclos da visão de uma pessoa. Sim. Então, o recém-nascido, ele enxerga, ele desenvolve a visão até os 3, 6 meses, né? Sim, Acredito sim, que é isso? Sim. 6 meses. 6 meses. A mácula, 6 meses. E aí depois tem um novo ciclo. Dos 6 aos 3? Sim. Sim. Mas eu gosto de explicar de uma outra forma. Uma forma mais humana. Porque senão a gente Ok. vai falar. Quer ver? Ó? Nasceu, ele é muito míope. Depois, esse cristalino, essa córnea vai se desenvolvendo e a retina vai se... Não é legal. Ninguém vai lembrar de nada. Não. Tem que lembrar assim, a criança nasceu, ela precisa ver o peito da mãe para mamar e o rosto dela. Para ter a segurança e a tranquilidade. E você já viu o nenê mamando? Sim. Que ele tá mamando olhando pro olho da mãe? É. Esse contato olho-olho é o que eu tô falando que a gente estava conversando no início. No início, né? A luz está chegando, ele está aprendendo coisas ali, ele está aprendendo que isso é carinho, isso é afeto, olha, pela visão. Por isso que eu falo, O vínculo. é o vínculo que a criança tem. Então ela precisa ser míope no começo. O míope vê bem de perto, Sim. você entendeu? E não precisa ver nada de longe, vai desenvolvendo. A criança sai antes também da barriga da mãe sem estar desenvolvida como os animais. Os animais já saem pulando, no dia seguinte já está pulando. Nenê não, porque esse desenvolvimento neurológico a gente deixou, o ser humano, a evolução deixou para o ser humano para fazer junto com a família. Então família é importante nesse aspecto. Em vários outros, eu sou muito... Então assim, nasceu, precisa ter essa distância assim, ó, ver o peito para mamar e o olho da mãe. Então essa é a distância que a criança vai vendo. Existem problemas? Existem. A gente tem que ver o retinoblastoma, que é o tumor que mais abrange as crianças. Então tem que tirar uma fotinho, pedir para o pediatra ver o fundo de olho, levar no oftalmologista para ver se está tudo bem. Teve o apresentador de televisão que o filho teve, então tem toda uma campanha para a gente fazer o teste do olhinho, que é sensacional. Se a gente sabe que a criança tem esse tipo de tumor, então vamos fazer exame em todo mundo, para evitar. Pronto. Depois a gente tem o desenvolvimento, que a gente tem que lembrar de um jeito que eu falo mais fácil. Dali para frente, você tem que passar numa consulta, porque até os 7 anos de idade, o seu cérebro absorve tudo isso. Até os 6 meses, a retina vai começar, ela vai amadurecer, e ele vai começar a ver com nitidez, com 6 anos de idade. Então, essa nitidez é importante, que é o amadurecimento da mácula. É a parte que a gente enxerga. Olha para mim, só o meu rosto você vê nítido. Sim. O resto fica... O resto é tudo borrado e o borradinho. cérebro dá um jeito Verdade, para... Verdade. Então, esse Parece pedaço um foco de câmera. de câmera. Esse pedaço é o pedaço especial. Que legal Você isso. entendeu? Se você, depois eu vou te ensinar que você coloca o dedo num lugar aqui assim, fecha o olho e some o dedão. Sim. Esse lugar que some o dedão é onde o nervo óptico entra. Chama dedo fantasma. Então o que acontece? Então nasceu, precisa ver o peito para mamar e o olhinho da mãe. Até os 7 anos de idade ele está desenvolvendo, daqui 6 meses a mácula, tudo tal. Mas vamos pensar que essa criança tem um olho que está melhor que o outro. E ele tem que aprender a jogar a imagem de cada olho sobreposta para ver uma imagem só. E um olho atrapalha. Que ele está rendendo menos. Porque está vesgo, ou porque Sim. esse é hipermétrope e esse não. Aham. Problemas visuais. O que acontece? O que o cérebro faz? Por isso que eu falo que o cérebro é muito legal e eu gosto muito da neurocirurgia. O cérebro vai apagando essa imagem que está atrapalhando e deixando uma só. Força um olho só. Força um olho só. Esse que estava atrapalhando, deixando a visão dupla, tudo, até os 7 anos de idade a gente põe um tampão no que está bom e o olho força e volta a enxergar bem. Daí eles colocam junto. Nossa. Então é muito Muito importante. Se importante o tiver que deixar acompanhamento. alguma orientação aqui para todo mundo vá ao oftalmologista antes, em torno dos 4, 5 anos de idade, para ver se está tudo bem. Faça o testezinho lá quando nasceu. Está tudo bem? Está achando que está tudo bem? Vá para ver se tem algum problema que não está sendo percebido. Vou engatar na próxima pergunta. Que essa é a que
eu me preocupo um pouco. Impacto das tecnologias digitais na visão, especialmente das crianças. Sim, porque você fica muito tempo com os aparelhos perto, né, doutor? Daí a gente vai, então, sai da criança e começa a entrar na adolescência. Hoje em dia, eu até tive um vídeo que eu fui falar sobre isso, que na época da pandemia, ficou todo mundo muito dentro de casa, subiu muito casos de miopia. Virou uma pandemia de miopia. Porque ficava muito em tela e não ficava mais em ambiente que tinha o sol natural. Que é importante você ter esse sol batendo na visão para deixar a córnea mais firme. E não pude fazer isso daí porque falei pandemia, epidemia de miopia, né? Bloqueia. Então, o vídeo do YouTube, e a rede social. Então, mas era uma informação que todo mundo tinha que saber. E hoje em dia está todo mundo falando. Então, assim, nessa idade do adolescente, o importante é ele verificar se tem a necessidade de óculos, brincar em ambiente. Mesmo se você usa óculos, é míope, tenta tirar o óculos e jogar bola 1 horinha. Porque essa luz natural, ou brincar, né? Para não levar uma bolada, eu levava uma bolada, né? Sem óculos. Brincar um pouco sem o óculos e usar o óculos depois. Então, 1 horinha por dia é bom receber esse raio ultravioleta na córnea. Então, esse período e a leitura, ele pode forçar você a ser mais míope do que poderia não ser, você entendeu? Então, é natural. Agora, no geral, a gente fala que é um pouco de mito isso daí. A tela não faz mal, o excesso de tela faz. Dirigir quando está no carro não faz mal. Ah, mas eu enjoo. Então, é você que enjoa, assim, mas não está fazendo um mal. Ele está fazendo... Você tem sensibilidade àquilo, então não faça. Mas não é um mal que está sendo causado. E outra coisa que fala é ler no escuro, que força a visão também não. Então são mitos que a gente tem aí e a gente joga a luz em cima aí para desfazer. Dizem que não é bom ler com pouca claridade, com pouca luminosidade. O olho normal não tem problema nenhum. Quem por exemplo, quem tem glaucoma, que é uma doença que não é só pressão alta dentro do olho, isso é um dos sinais, um dos sintomas, porque existe o glaucoma da pressão normal. Então já tira essa fala. Então, ambientes escuros, ou vai no cinema e a pessoa percebe que fica muita dor de cabeça e dói muito a parte da visão, é um indicativo de que ela pode ter glaucoma. Porque como dilata a pupila, você nessa dilatação não tem o fluxo que tem ali de líquido dentro do olho do jeito correto e dá esse sintoma de dor de cabeça. O olho não vai doer porque é difícil, mas o cérebro fala assim, para com isso daí que está fazendo mal. Então dá dor de cabeça, dá alguma coisa mais assim. Então, a criança, a gente falou, o adolescente, né? E depois a gente desenvolve a miopia, por exemplo, dessa pessoa, dessa criança, que até os 10, 12 anos, ela consegue forçar o olho e ver tudo, começa a perceber na escola que não vê direito a lousa. Então, 12, 13, 14 anos, a pessoa descobre que é míope. 1, 2 graus de miopia, que ele consegue corrigir no cristalino. Lá na frente, com 25, 30, começa a perceber se tem algum problema sério, mas é uma rotina de exame para ver se o olho é saudável. Eu até brinco, eu falo, você não tem que ir no oftalmologista para ver se o óculos está bom. Tem que ver para ver se o olho está bom. Então não precisa usar óculos, mas o olho está tudo bem. Com 40 começa a presbiopia, que é aquela bexiguinha aqui na criança para olhar o peito, que está bem molinha e consegue ver perto e longe. Agora com 40 ela começa... Porque o olho ela tem a córnea, que tem 20 graus, e tem o cristalino. Esse cristalino é essa bexiguinha. Eu não vou ficar falando muito assim, senão parece aula, né? Mas você não começa a enxergar perto com 40 você e começa a usar afastar... o braço curto. Começa com os 40. E isso daí você vai corrigindo, chama presbiopia. Você vai corrigindo com o grau do óculos, que é normal também. Com 50, que eu falo da liberdade visual, que agora existem os implantes da lente que coloca a visão para perto e mede longe, a pessoa volta a enxergar. E com 50 a gente tem que estar mais ainda preocupado com o glaucoma. Porque Sim. a pessoa que nunca teve nada pode começar a perceber que está tendo glaucoma a partir dos 50 anos, mesmo nunca tendo nada. Então existe esse índice, então vale a pena aí fazer um check-up também. Daí com 60 começa a catarata.
E com 60, depois dos 60, a gente tem a degeneração macular relacionada à idade. Então aí a gente já colocou as duas patologias que mais deixam as pessoas cegas, que é o glaucoma e a catarata, glaucoma irreversível e catarata reversível com a cirurgia. Colocou da criança, que é o retinoblastoma quando nasce, colocou na infância, que até os 7 anos, aquele olho bom, é um olho bom, apagou, não volta mais, porque não tem a conexão com o cérebro. E a gente tem, depois dos 50, o glaucoma, que eu falei, a catarata e a degeneração macular relacionada à idade, que hoje em dia a gente está vendo que tem muito a ver com estresse oxidativo. Você tem que aprender a viver bem para chegar lá, tem que tomar as vitaminas para isso não evoluir, e que a gente não tem um tratamento muito eficiente ainda. Na minha avó teve, a gente não tinha na época as injeções que hoje tem. Hoje a gente consegue segurar e regredir um pouquinho, mas não tratar definitivamente. Então, basicamente a gente falou de tudo. Falou de todas as de nascença os ciclos até o final da vida. Caramba. Então é importante, pessoal, acompanhamento de um profissional, do especialista. Então, assim, até eu vou falar uma coisa assim, que tem muita gente que às vezes critica, né? Se você fez o óculos em ótica, você está cuidando do seu óculos. Não tem problema nenhum. Tá tranquilo. Mas passa no médico oftalmologista para ver se seu olho está bom também. Sim. Tá? Então, não esquece disso. Doutor, eu quero muito agradecer o aceite, o prazer de te receber aqui, você abordar tanto assunto, falar um pouco da sua trajetória empresarial, na área da saúde, né, do bem-estar, da saúde, o bem-estar relacionado ao esporte também, que não é o esporte, é a filosofia, que eu aprendi mais uma contigo. E a mensagem que você nos deu, né, de ser uma pessoa que se importa com o humano, que eu acho isso fundamental para as relações humanas, e falar para você que você tem uma ligação com o networking. Que e legal. que eu sou um cara do networking também, por isso que existe o Café com Rimon, porque através do café eu acabo recebendo as pessoas e a gente acaba conhecendo o trabalho delas e divulgando, porque esse é o intuito desse Café com Rimon. E eu queria que você deixasse a mensagem final, com certeza, e falar para o nosso público como te achar, como te encontrar. Ah, sim. Primeiramente, agradecer muito. Eu adoro esse tipo de bate-papo, uma conversa que é informativa, né? Descontraída. A gente pode passar informação sem nenhum problema. Assim, eu acho... Parabéns, parabéns, porque quem ganha é quem está ouvindo, escutando e vendo a gente nas mídias. E agradecer a todo mundo também das mídias que dão esse apoio, né? Sim. Que vê, que compartilha tudo. E eu aprendi isso, você sabe que foi na pandemia que eu aprendi a mexer mais com as mídias, a teleconsulta também chegou no meu consultório, Sim. a tecnologia que a gente estava falando. Sim. Chegando na informação salva vidas. Então a gente está passando informação aqui também. E eu tenho o meu Instagram, que quem quiser saber mais, pode ir lá fazer pergunta, eu respondo. E o Instagram é Dr. Luiz com S, Guillaumon, que é assim que escreve, mas como fala correto, Guillaumon é Guillaumon. Nós vamos colocar no texto do vídeo, nós vamos colocar as suas redes. Ótimo. E quem quiser pode fazer pergunta lá, eu respondo, a gente vai falando, porque eu sou um apaixonado pela medicina, pela oftalmologia e pela qualidade de vida. A gente tem que viver bem até os nossos últimos dias, porque a gente quer uma passagem. Se a gente puder um ajudar o outro, a gente vive melhor nesse mundo. Quero aproveitar também e deixar um recado para vocês seguirem o nosso trabalho, Grupo Mediata. Somos especialistas em desburocratizar a sua empresa. Trabalhamos com parte documental e a parte de cobrança. Então,
nos sigam, tá sempre trazendo novidades, informações. A gente está aqui para ajudar. Nós somos empresários e gostamos de atender. É isso que é o nosso diferencial. Nós gostamos de atender. Então, geramos valor. E isso é um propósito que nós temos, de gostar de atender, ajudar, dar informação. E é isso que a gente faz. É isso aí. Não é? É isso aí. Então agora eu me permita te cumprimentar. E muito obrigado. Pessoal, até mais. Saudação, Júnior Heron. Abraço.